Quando Marcos morreu, achei que a dor da perda fosse me consumir inteira. Mas nada me preparou para a frieza dos meus próprios filhos. Durante o velório, fui impedida de me aproximar do caixão. Eles disseram que seria melhor assim, que eu não deveria causar constrangimento. Sentada num banco ao fundo, vi meu marido ser enterrado sem que eu pudesse tocá-lo uma última vez. Como se meu amor por ele tivesse sido um detalhe apagado pela conveniência. Elvira, mãe deles, esposa dele por mais de 30 anos, tratada como uma estranha. Foi rápido e cruel. Não houve espaço para luto, apenas uma corrente de olhares julgadores vindos de minhas noras, como se eu não pertencesse mais à família. Naquela noite, sozinha na nossa casa silenciosa, encarei por horas o álbum de casamento e as cartas amareladas que ele me escrevera na juventude. A dor de perder meu marido foi esmagadora, mas a dor de ser rejeitada pelos próprios filhos era ainda mais aguda. Algo dentro de mim começou a mudar. Eu tentei entender. Busquei nos meus erros de mãe alguma justificativa para a indiferença deles. Teria sido minha ausência durante os anos difíceis? Ou a severidade que herdei da minha própria mãe? Não sei. Mas o que eu sabia era que havia algo estranho naquela frieza repentina. E isso me corroía, porque Marcos me amava. Ele me dizia isso todos os dias, e jamais aceitaria que me tratassem assim. Algo estava errado. Uma semana depois, recebi uma carta. Leitura do testamento. Apenas herdeiros. Nomeados presentes. Meus filhos nem se deram ao trabalho de telefonar. Fui até o escritório do advogado vestida de luto e coração sangrando. Eles estavam todos lá. Meus 2 filhos, suas esposas arrumadas e satisfeitas, com aquele sorrisinho de quem já sabe o que vai receber. Quando entrei, ficaram surpresos. Desculpe, mãe, disse Daniel, o mais velho. Isso é apenas para os herdeiros. Eu apenas encarei, em silêncio. Eu não disse nada. Caminhei até a mesa e entreguei uma pasta preta ao advogado. Estava tremendo por dentro, mas me mantive firme. Ele abriu a pasta. Bastaram alguns segundos de leitura para a expressão no rosto dele mudar. Em seguida, ele levantou os olhos para os meus filhos e disse em voz baixa: "Precisamos conversar em particular agora." Os sorrisos se apagaram. Os rostos deles ficaram pálidos como o papel. E foi ali que tudo começou a virar. Você quer saber o que estava naquela pasta, não é? Se essa história te tocou até aqui, peço apenas um gesto simples. Se inscreva no canal, porque há verdades emocionantes e duras demais para serem contadas sem quem as escute com o coração aberto. Meses antes de partir, Marcos me chamou numa manhã chuvosa e me pediu para sentar com ele no escritório. "Elvira", disse com a voz cansada, "estou vendo o fim se aproximar." Tentei interrompê-lo, mas ele segurou minha mão. "Prometa que vai guardar este documento e só entregar quando achar que for a hora certa." Era um envelope pardo, lacrado, com nossa letra conjunta no E. Selo. Para ser lido apenas na presença do advogado, se nossos filhos te deixarem de lado. Na época, achei exagerado. Nunca imaginei que nossos filhos poderiam nos virar as costas. Sempre achamos que, apesar de falhas, criamos homens decentes. Mas a presença constante das esposas e as decisões financeiras tomadas sem me consultar começaram a me preocupar. Depois da doença de Marcos, os 2 passaram a administrar os negócios da família com rapidez e certo alvoroço. E aos poucos, me deixaram de lado em tudo, até nas conversas triviais. Na pasta, havia um testamento retificado. Marcos, num lampejo de lucidez e proteção, tinha refeito o documento sem contar a ninguém, exceto a mim e ao advogado de confiança. E nesse novo testamento, os filhos só receberiam suas partes se cumprissem 3 condições: cuidarem de mim emocionalmente, não me excluírem de decisões familiares e respeitarem minha posição como esposa legítima. Senão, a maior parte da herança iria para uma fundação que criamos, juntos, em memória da minha irmã desaparecida. O advogado, sério e visivelmente desconfortável com a tensão no ambiente, anunciou: "Antes da leitura, há um documento mais recente, validado e assinado por Marcos em hospital, com 2 testemunhas. Pela lei, ele substitui o anterior." Os olhos de Daniel arregalaram.
Júlio, o mais novo, murmurou algo para a esposa, que já suava nas têmporas. E assim, em poucos minutos, o controle escorregou das mãos deles. Eles tentaram protestar. Isso é um absurdo. Foi feito sob influência, ela manipulou ele, disseram apontando para mim. Mas o advogado explicou com firmeza. O documento foi validado em cartório. Ele estava lúcido e deixou claro que essa decisão era para proteger a esposa dele de injustiças. Eu não disse uma palavra. Apenas observei enquanto eles desmoronavam sob o peso de suas próprias escolhas. Nesse instante, percebi algo mais profundo. Eles não estavam com raiva por perderem o dinheiro. Estavam com raiva por perderem o controle. Pela primeira vez, eu tinha feito algo que os colocou em seu lugar. E eu não precisava gritar nem me vingar. Bastava a verdade. Sentada naquela sala, vendo meus filhos desmoronarem em silêncio, fui tomada por lembranças da infância deles. Eu os amei com tudo que pude. Trabalhei dobrado para que nunca faltasse comida, roupas ou estudo. Enquanto Marcos construía nosso pequeno império de imóveis, eu mantinha a casa em pé, mesmo que isso significasse sufocar minhas próprias dores. Nunca fui perfeita, mas fui presente. E em algum ponto da caminhada, eles se esqueceram disso. Lembrei de quando Daniel teve febre alta aos 7 anos e eu passei a noite em claro, com ele no colo, recitando canções antigas para acalmá-lo. Ou quando Júlio foi rejeitado na primeira tentativa de emprego e veio chorando no meu colo. Eu estive lá, sempre. Mas quando Marcos ficou doente, começaram a me tratar como se eu fosse um incômodo. Era como se eu tivesse me tornado um fardo que precisavam suportar até que tudo terminasse. E agora eu via. Eles tinham planos, e eu não fazia parte deles. Quando saí da sala, deixei-os com o advogado para digerirem o conteúdo do testamento. Andei pelo corredor lentamente, absorvendo o peso de tudo. A dor ainda estava ali, mas havia também um senso de justiça que me sustentava. Não se tratava apenas de herança. Era sobre dignidade. Era sobre ser reconhecida como alguém que teve valor naquela família, mesmo que eles tenham tentado me apagar da história de suas conveniências. Do lado de fora do prédio, o vento soprou forte e me trouxe um alívio estranho. O tipo de paz que vem quando você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Marcos tinha me deixado aquela carta, aquelas palavras. Ele sabia que talvez, depois da morte, eu precisasse de uma última defesa. E ele me deu um presente silencioso, um escudo contra a ingratidão. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a fotografia de nosso casamento. Eu, de vestido simples, ele, de terno, azul claro, sorrindo como se soubéssemos que enfrentaríamos o mundo de mãos dadas. Você me protegeu até o fim, não é? Sussurrei. Uma lágrima escorreu. Mas não era de dor, era de gratidão. E naquele silêncio acolhedor do meu quarto, decidi algo. Eu contaria essa história. Não por vingança, mas para que outras mães, esquecidas pelos filhos que criaram com amor, soubessem que ainda têm voz, que merecem respeito, que ainda podem, com dignidade e firmeza, se levantar e se reconstruir. 2 dias. Depois, Daniel apareceu em minha porta. Sem flores, sem desculpas. Apenas ele, com a expressão de um homem que foi forçado a olhar para o próprio reflexo e não gostou do que viu. Mãe, podemos conversar? Seu tom era diferente, como o de um menino que sabia que fez besteira, mas não sabia por onde começar. Fiz sinal para que entrasse, sem dizer uma palavra. Ele se sentou no sofá onde o pai costumava ler o jornal todas as manhãs. A gente errou com a senhora. Eu sei disso agora. Ele olhou em volta, como se redescobrisse a casa onde cresceu. Mas a gente pensava que o Sr. Marcos estava sendo manipulado. As noras falavam coisas, sabe? Sorri de leve. Eu sabia, sempre soube. As esposas deles tinham ciúmes de mim. Me viam como uma ameaça à influência delas. E, infelizmente, meus filhos escolheram acreditar em suas esposas ao invés de confiar em mim. Isso também doía, mas era uma ferida que eu já começava a aceitar. Você lembra da carta que seu pai escreveu para mim, Daniel? Perguntei, indo até a estante e puxando uma caixa de madeira. Ele sabia o que vocês fariam. E mesmo doente, se preocupou em garantir que eu tivesse um lugar nesse mundo depois dele.
Entreguei a carta a Daniel. Ele leu em silêncio com os olhos marejados. Lá, Marcos pedia que ele cuidasse de mim, que fosse homem suficiente para proteger a própria mãe como um filho deve ser. Era simples, mas dizia tudo. Daniel desabou em lágrimas. Eu queria ter feito tudo diferente. Eu deixei o orgulho falar mais alto. Deixei que a ganância, que a conveniência nos cegasse. Ele me abraçou como há anos não fazia. Era um abraço pesado, cheio de arrependimentos não ditos. Eu o apertei forte, mas não disse que estava tudo bem, porque ainda não estava. Feridas assim não cicatrizam com um pedido de desculpas. Mas aquele abraço foi um começo, um primeiro passo. No mesmo dia, Júlio me ligou. Disse que queria vir me ver. Sua voz estava tensa, mas havia sinceridade nela. Eu aceitei. Quando ele chegou, foi direto ao ponto. Eu estava errado, mãe, e eu mereço tudo o que perdi. Ver meus 2 filhos encarando seus próprios erros foi algo que jamais imaginei viver. Mas ali estavam eles, despidos de suas máscaras, tentando encontrar o caminho de volta. Naquela noite, dormi pela primeira vez em paz. Talvez ainda houvesse esperança. Não de apagar o que passou, mas de resgatar algo, mesmo que pequeno, do que um dia fomos. Os dias seguintes foram de silêncio e observação. Não esperava uma mudança, completa da noite para o dia, mas algo estava diferente. Meus filhos, pela primeira vez em anos, me olhavam nos olhos. Não com impaciência ou frieza, mas com algo que parecia remorso. Júlio começou a me visitar aos domingos sem a esposa. A primeira vez que ele veio, trouxe um bolo de fubá, feito por ele. Sentou-se à mesa e falou pouco, mas seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Daniel, por sua vez, começou a me mandar mensagens. Curtas, às vezes apenas "Boa noite, mãe", ou "Precisa de algo?". Pequenos gestos, mas que doíam e curavam ao mesmo tempo. Era como se estivéssemos reaprendendo a ser família. Eu não os cobrava. Sabia que cada um lutava com a própria vergonha. E eu, com a minha dor. Porque mesmo com as tentativas de aproximação, o que aconteceu no funeral e na leitura do testamento não se apaga facilmente. A visita das noras nunca veio. E, sinceramente, eu não esperava que viesse. A mágoa que sentia por elas era grande demais. Mas aprendi que não precisava mais do afeto de quem me queria longe. Só precisava do essencial. O respeito dos filhos que criei com tanto amor. E, acima de tudo, precisava me respeitar. Comecei a cuidar de mim. Voltei a fazer caminhadas, a costurar e até me inscrevi num curso de culinária. Pequenas revoluções silenciosas que me lembravam. Eu ainda existia. Um mês depois, o advogado me chamou para uma reunião. Disse que o processo da fundação estava em andamento e que o nome escolhido, por Marcos, era Casa Elvira, por mães que não podem mais esperar. Ele não me disse nada sobre isso enquanto vivo. E quando vi aquele nome impresso no papel, chorei. Não de dor, mas de uma gratidão que parecia atravessar os muros do tempo e me abraçar como ele fazia. A fundação acolheria mulheres idosas que haviam sido abandonadas por suas famílias. Um projeto que nasceu do nosso amor, mas que agora teria vida própria. Meus filhos, ao saberem, ficaram em silêncio. Depois, os 2 assinaram os documentos autorizando a transferência de parte de suas heranças para o projeto. Ninguém me pediu perdão em voz alta, mas aquele gesto dizia: sabemos o que fizemos e estamos tentando mudar. Às vezes, o amor não volta igual, mas pode voltar melhor, com mais verdade. E mesmo que o tempo não permita reescrever o passado, ainda podemos escrever um final digno. Na inauguração da fundação, vesti um vestido azul que Marcos adorava. Cheguei cedo, ajeitei algumas flores, observei os quadros com fotografias de mulheres fortes que já haviam passado pelas primeiras atividades da Casa Elvira. Algumas sorriram para mim com olhos cheios d'água. A senhora não faz ideia do bem que está fazendo. Mas eu sabia, porque aquele lugar também era meu abrigo, um lugar onde eu pude transformar dor em algo útil. Onde minha história, antes abafada, agora tinha voz. Meus filhos estavam presentes. Sentaram-se lado a lado na primeira fileira, atentos, quase humildes. Quando subi ao pequeno palco para agradecer,
Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Este lugar nasceu da solidão, da ausência, da dor de uma mulher que foi deixada de lado, mas também nasceu do amor, da memória de um homem que, mesmo no fim, ainda cuidou de mim. O salão ficou em silêncio. Olhei para Daniel e Júlio. Eles abaixaram os olhos. Eu continuei. E da coragem de enfrentar o abandono e dizer: ainda estou aqui. Ao final da cerimônia, Daniel se aproximou e disse: sei que o que fizemos vai nos acompanhar por muito tempo, mas a senhora transformou isso em algo tão bonito. A gente não merece seu perdão. Respondi com um sorriso triste. Perdão não é questão de merecimento, filho. É de escolha, e eu escolhi viver em paz. Nos abraçamos. Júlio também me abraçou, forte. Ficamos assim por alguns segundos, e por dentro eu pedi que aquele instante fosse real, que durasse, que não fosse mais uma ilusão passageira. Voltei para casa com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, não chorei ao entrar pela porta. A casa estava silenciosa, mas não triste. Abri a janela e deixei o vento entrar. O mesmo vento que Marcos dizia que trazia boas notícias. Fui até o quarto e tirei do baú a última carta que ele havia deixado, ainda lacrada. Abri com as mãos trêmulas. Minha Elvira, se você está lendo isso, é porque teve coragem, e isso me faz sorrir. Me perdoa por não estar aí, mas saiba que mesmo na morte quis ser teu escudo. Você foi minha casa, minha força, meu refúgio. E se algum dia te fizerem duvidar disso, lembre-se de que você é feita de algo que nem o tempo destrói. Amor verdadeiro. Dobrei a carta com cuidado, como quem dobra o próprio coração. Guardei perto de mim. Ali, entendi que mesmo com tudo o que perdi, eu ainda tinha algo que ninguém poderia me tirar. Minha história. E essa história, agora, era só minha para contar. Se você sentiu algo com essa jornada, se em algum momento essa narrativa tocou sua alma, considere se inscrever, porque histórias como a minha, às vezes, precisam de um coração atento para não serem esquecidas. E, talvez ao compartilhá-las, a gente encontre caminhos de volta, para os outros e para nós mesmos.